Olá pessoal, sou João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e a temática que vamos abordar hoje é a simbologia dentro da linguagem infantil. Então já é para conhecimento de quem segue no canal. Se você ainda não segue, se inscreva no canal, assista aos demais vídeos, ajude-nos também a destacar clicando em gostei embaixo. Já é para quem é frequentador do canal de conhecimento que eu tenho um certo apreço por trabalhar a questão da psicologia infantil. Então tem uma playlist dentro do canal com inúmeros vídeos na área infantil. E hoje estaremos abordando uma temática muito importante para se compreender alguns aspectos tanto do desenvolvimento quanto da comunicação infantil. Então é muito comum que as crianças elas utilizem simbologia e outras formas de linguagem que não a verbal. Por que isso? Porque a criança ela tem um vocabulário limitado. Então nós sabemos que mesmo nós adultos temos limitações para o nosso vocabulário. Por exemplo, quando você questiona uma pessoa normalmente sobre amor, por exemplo, você vai perceber que ela se enrola bastante para te definir. Então muitos vão definir o amor como a falta de alguém, mas ao amor como falta de alguém a gente sabe que é algo muito simplista. O amor é a saudade ou é a vontade de estar com alguém. Ainda assim são coisas muito simples para um conjunto de elementos e de sentimentos que muitas vezes estão para além do que nós conseguimos significar com palavras. Então Freud já dizia, que quando nos faltam as palavras só nos resta sentir, porque muitas vezes não há palavras o suficiente para estar definindo certos sentimentos, certas questões. Isso na criança é mais presente ainda, porque lembremos que nós adultos, em geral, já temos um certo contexto que enriqueceu o nosso vocabulário. Então nós temos discussões com pessoas de outros níveis, então nós temos conversas com pessoas que são de outras áreas que não a nossa, que nos trazem verbalizações e características de linguagem muito diferenciadas, muito distintas das nossas. E isso agrega ao nosso vocabulário, bem como, por exemplo, a leitura. Então a gente sabe que é quase que inevitável que quem tem um hábito de leitura mais frequente tende a ter um vocabulário muito mais rico em quantidade e qualidade de palavras para dar significância ao que sente, ao que pensa, ao que faz. Já na criança, ela tem um convívio social altamente limitado, em muitos casos. Então, o convívio social de muitas crianças se resume ao aspecto familiar e dos amigos da família, que na maioria das vezes não são escolhidos por ela, mas sim escolhidos pelos pais dela, e por contatos verbais dentro da escola, que muitas vezes se resumem à sala de aula e nem sempre há um contato social tão grande no aspecto de brincadeiras, de outras atividades. Enfim, tudo isso faz com que o vocabulário da criança seja muito limitado em quantidade e qualidade de palavras. Às vezes também a questão de muitos pais não darem muitas palavras à criança ajuda muito nisso, principalmente em questões sexuais. Então é uma das coisas que a gente vai estar abordando um pouco neste vídeo, e uma questão bem complicada, que muitas vezes a criança não sabe nem como se referir aos próprios órgãos sexuais ou aos órgãos sexuais do seu oposto, ou seja, o menino da menina e a menina do menino, porque realmente não é dado essa linguagem pelos pais e ela acaba não tendo uma forma verbal de simbolizar isso. E o que isso leva? Então isso leva a criança a buscar outras alternativas de estar simbolizando isso, que não seja pela oralidade, já que ela não tem essa opção em alguns casos. Então eu vou dar um exemplo que só é um exemplo simples, mas que deixa mais claro esse entendimento da questão do quanto a verbalização da criança muitas vezes pode ser simplista. Assim como a nossa, ao tentar definir sentimentos mais complexos, às vezes a linguagem da criança ela é muito simplista em definir coisas comuns que nós definiríamos de uma maneira muito mais complexa. Por exemplo, dor de barriga. Então nós sabemos que adultos dificilmente vão falar que estão com dor de barriga. A gente já define algo mais, estou com uma dor no meu estômago, estou com uma dor no rim, estou com um incômodo. Mulheres, por exemplo, estou com uma cólica menstrual.
definem de maneira mais detalhada o que sentem. Já a questão da criança, qualquer incômodo no abdômen é dor de barriga. Então, por que isso? Porque realmente o repertório da criança, ele ainda é muito simples. Então a criança muitas vezes ela ainda não tem o conhecimento para distinguir o que é uma dor no estômago, o que é uma dor no rim. Às vezes vai confundir inclusive dores, às vezes ela vai dizer que está com uma dor na cabeça, e às vezes não é bem uma dor na cabeça, uma dor no pescoço. Então ela acaba confundindo algumas coisas e acaba simplificando muitas das coisas. Isso faz com que os adultos muitas vezes tenham dificuldades para entender o simbolismo por trás de algumas atitudes e palavras da criança. E aí a gente entra em uma questão que é muito comum quando há abusos, tanto sexuais, quanto físicos, quanto psicológicos ou sentimentais, de modo geral, em relação a uma criança. Então, o que é uma coisa muito comum de se ouvir da boca de uma criança? Eu não gosto de tal pessoa. Então, eu não gosto do tio tal, eu não gosto do professor tal, da professora tal, eu não gosto do avô, eu não gosto da avó. Aí entra uma questão de se entender a simbologia por trás. Então, muitas vezes, o que essa criança quer dizer, eu não gosto de ser espancado por tal pessoa, eu não gosto de ser estuprado por tal indivíduo, mas ela não tem a carga de palavras o suficiente, muitas vezes nem a carga emocional que nós temos para simbolizar isso de uma maneira mais clara. E o que resta a ela é ser simplista e dizer que simplesmente não gosta da pessoa. Assim como, por exemplo, quando ela diz que está com dor de barriga por um incômodo no abdômen que muitas vezes ela não vai saber definir. Se é uma dor de estômago, se é uma dor no rim, se é um simples incômodo, se é porque ela comeu muito, se são gases. Ela não vai saber definir isso, porque o vocabulário dela ainda é simplista. Do mesmo modo, muitas vezes, quando ela diz que não gosta de uma pessoa, não é simplesmente, eu não gosto porque eu não simpatizo com ela. É eu não gosto porque eu estou sendo agredido por essa pessoa, física, verbalmente ou psicologicamente. E aí entram as diferenças também de agressões, porque muitas pessoas entendem a agressão como chegar e bater. E muitas vezes não é necessário você levantar a mão para fazer uma agressão. O próprio ato de você deixar uma criança sozinha, sem cuidados, é uma forma de agressão. O ato de você xingar uma criança, utilizar um vocabulário de baixo nível para se referir a ela, é uma agressão verbal. O fato de você deixar, por exemplo, ignorar algumas manifestações de carinho de uma criança é uma agressão psicológica. Então existem vários tipos de agressões que não simplesmente a física. E pode ser que essa criança ela esteja sofrendo uma agressão desse gênero. E essa é a forma dela simbolizar isso. Então, sempre que uma criança disser que não gosta de uma pessoa, ela está sendo agredida para essa pessoa, está sendo estuprada ou algo do gênero, aí nós caímos em um erro de muitos pais. Então, muitos pais ou cuidadores, de modo geral, a criança, quando vem um conteúdo como este, por exemplo, aí a criança chega dizendo que não gosta de tal pessoa, o pai e a mãe levam no conselho tutelar já ou nos órgãos cabíveis para fazer uma denúncia por abuso. Pera lá. Vamos ter bom senso e vamos usar o cérebro, que por mais que seja um pouco difícil para alguns usar o cérebro para pensar, e não só para fazer volume dentro da cabeça, dentro da caixa craniana, por mais que seja um pouquinho difícil pensar, faz bem para todo mundo e ajuda muito no convívio social. Então tem que se ter um bom senso. É óbvio que muitas crianças não vão gostar do médico, por exemplo. Por quê? Porque ele vai lá no médico, o médico enfia uma agulha nele, que vai gerar dor, às vezes aplica um medicamento que faz passar mal, que faz ter ânsia, que faz, inclusive, muitas vezes o paciente desmaiar. Ele não gosta de tal professor. Por quê? Porque a aula de tal professor é um chute. E a criança ela tem uma questão de se entediar muito facilmente, porque ela está no ápice de energia, de realmente estar explorando o mundo à volta dela, e ter que ficar ali sentada numa carteira ouvindo um professor por 4 horas é um tédio. Então, esse pode ser o motivo dela não gostar daquele indivíduo. Muitas vezes ela não gosta, por exemplo, do tio, da tia, do vô, da avó, porque o vô, a avó não deixa ela fazer tudo. Ela quer correr pela casa com uma faca na mão, o tio, a tia não deixam. Então é necessário ter o bom senso.
em todas as questões que vão ser trazidas. Então são formas de a criança simbolizar algumas coisas que podem estar acontecendo, como podem não ter nada a ver. A questão é, falando de maneira geral, a maioria das crianças que dizem que não gostam de tal pessoa tem outros motivos para não gostar. Então ela pode não gostar por vários motivos, ou porque a pessoa não deu a atenção que ela gostaria, ou porque a pessoa chamou a atenção dela por uma coisa que ela fez errada. Então tem 1000 motivos para uma criança não gostar de uma pessoa. Agora, a maioria, se não quase todas as crianças que são molestadas, estupradas, abusadas física, psicologicamente ou verbalmente, afirmam que não gostam do agressor. Então, nem sempre molestadas. Molestado é importante destacar que muitas vezes o pedófilo, o molestador, ele tem uma habilidade de conquistar a criança que ele faz com que ela realmente se encante por ele. Não que isso seja menos prejudicial e não que no futuro essa criança não vá ter consequências graves por esse ato que foi realizado com ela. Mas a princípio muitas vezes ela não manifesta nenhum tipo de desagrado em relação ao molestador, ao abusador. Agora, em relação à física, mental e sentimental e verbal, a criança geralmente vai falar que não gosta do agressor. E aí entra a sutileza dos pais. Muitas vezes um pai, uma mãe, quando a criança fala que não gosta de tal pessoa, não, mas como assim? É teu avô, é tua avó, como que você não gosta? Tem que gostar. Isso é mais agressivo muitas vezes do que o próprio estupro que a criança sofre. Por quê? Porque ela está te dizendo que não gosta, a pessoa está tentando te mostrar que há algo de errado, que essa pessoa está abusando dela, e você diz para ela que ela tem que gostar de ser abusada. Então é de uma ignorância, de uma hipocrisia tão grande que realmente é difícil entender como que muitos pais podem afirmar que uma criança tem que gostar de tal pessoa sem nem procurar buscar o motivo pelo qual ela não gosta. Então é muito importante, quando uma criança fala que não gosta de tal pessoa, não é nem correr para denunciar a pessoa por abuso sem nem saber o que está acontecendo, mas também não é ignorar essa criança e dizer que ela tem que gostar ou coisa do gênero. Vai atrás de saber o porquê essa criança não gosta. E aí com a própria criança você pode conseguir informações, desde que você seja cauteloso. Então é sempre aquela questão de usar o lúdico, então brincar com a criança e perguntar, você tinha dito que não gostava de tal pessoa, se a pessoa faz alguma coisa que não é legal, faz alguma brincadeira que você não gosta, e explorando isso. Enfim, outra forma de a criança também dizer mais do que as palavras falam. Quando uma criança, por exemplo, está doente, é muito comum e acontece muitas delas perguntarem: eu vou morrer, se eu vou morrer. É uma coisa que a gente vê com certa frequência, crianças fazendo essa pergunta. E aí muitos pais já respondem de uma maneira muito automática: não, você não vai morrer, da onde que se tirou isso? Cautela. É muito necessário cautela nesse momento. É necessário entender que quando uma criança pergunta se ela vai morrer, há questões muito maiores implícitas nessa pergunta. Então, quando uma criança pergunta se ela vai morrer, ela não está simplesmente te perguntando se ela vai deixar de respirar daqui meia hora. Às vezes é a forma que ela encontra de tentar buscar saber o que está acontecendo com ela. Então muitas vezes ela não tem um vocabulário ou a carga de sentimentos suficiente para te perguntar: olha, que doença que eu tenho, o que está acontecendo com o meu organismo, por que eu estou sentindo dor. Ela não tem a carga emocional e o vocabulário para fazer esse tipo de questionamento. Então a pergunta mais simples e mais fácil que ela consegue fazer é: eu vou morrer? E aí cabe aos pais terem a consciência de que há necessidade de uma explicação muito maior do que simplesmente não. Porque o não é uma resposta automática e a criança percebe esse automatismo. E o fato de ela não perguntar novamente, não fazer outras perguntas em seguida, muitos pais: eu respondi não e ela não perguntou mais nada, que bom. Que bom, caramba. Significa que você deu uma resposta idiota e que a criança nem se deu ao trabalho de tentar entender a tua resposta. Porque se a criança entende a tua resposta e realmente considera a tua resposta aceitável, ela vai questionar, ela vai levantar mais perguntas e ela quer saber mais coisas. Então uma das formas mais interessantes para o desenvolvimento da criança estar respondendo uma pergunta como essa é explicando para ela: olha, você está com uma dor, você está sendo afetado por uma doença. Obviamente você não precisa ser tão mecanicista e tão realmente didático ao explicar.
Aí cabe a relação de cada pai, mãe, cada cuidador com a criança, que vai ter a sua própria maneira de expor isso. Mas em base, o que é? É explicar para a criança: você está doente, por isso você sente dor, por isso você sente incômodo, por isso você passa mal. É uma doença temporária, que nós estamos cuidando de você, que os médicos estão buscando saber o que é, te dando remédio, te dando medicamento para que você melhore. Então pode ter certeza que não vai acontecer nada com você sem que nós lutemos para te curar. Nós vamos lutar e essa doença vai passar, e daqui a alguns dias ou até mesmo amanhã você vai estar brincando alegre, feliz e contente. Então você não foi falso. Você não falou para a criança: não, isso não é nada do caramba, não é você que está passando dor, vomitando, como é que não é nada? Às vezes a criança está com uma dor gigantesca, dor de cabeça, dor de barriga, vomitando, e os pais chegam: ah, isso não é nada. Como é que não é nada? A criança está com uma sensação terrível, a criança está achando que vai morrer e você diz para ela que não é nada. Então é necessário que não seja falso ao nível, e nem também hipócrita ao nível de dizer que não é nada, mas também não dar respostas automáticas, e obviamente também não assustar a criança. Também tem que se ter uma cautela de saber que a criança tem uma certa simplicidade em trabalhar com seus sentimentos momentâneos. Então é preciso ter cautela ao expor as coisas para a criança. Bom, o que mais? A dor. A própria dor é uma coisa interessante. Então a gente já falou da dor, dores como a dor de barriga, que a criança vai se referir a qualquer região do abdômen. Mas uma coisa importante que muitos cuidadores não se atentam é a questão da dor como uma simbologia. Então a dor como o símbolo de algo a mais. O que é isso? Então muitas vezes a criança, por exemplo, ela se refere a uma dor que não é necessariamente uma dor física, e sim uma dor psicológica. E isso nós mesmos, em nós, temos dificuldades de detectar isso. Então nós temos dificuldades de entender quando a nossa dor é realmente uma dor que há algo físico, algo somático nos atingindo, ou quando há algo psíquico. Tanto é que as histéricas, nós temos aí o caso de histeria, que para mim é o mais fácil de falar, já que eu estudo a psicanálise com muita ênfase. O caso das histéricas que ficavam paralisadas, tinham vários problemas físicos, é a maior demonstração de que é algo psíquico manifestando reações no corpo. Então muitas vezes também a dor da criança não é algo apenas físico, e aí cabe a muitas vezes estar buscando um psicólogo para estar realmente chegando a certas conclusões. Se isso é uma dor realmente física, que precisa ser trabalhado psicológico porque a pessoa está com uma questão física que afeta o seu psicológico, ou se é algo psicológico que está refletindo no corpo. Então muitas vezes, por exemplo, a criança vai te falar que ela está com dor de barriga, que ela está com dor de cabeça, e isso torna-se frequente. Então todo dia ela tem dor de barriga ou dor de cabeça. É necessário avaliar se isso, por exemplo, não é uma forma de a criança chamar atenção. E aí quando eu falo chamar atenção, muitas pessoas pensam: ai, que bobagem, ela quer chamar atenção só, então vou deixar quieto, não vou nem dar bola. É necessário entender que quando uma criança quer chamar atenção, é porque os cuidadores já estão pecando em alguma coisa. Então se ela precisa se dar o trabalho de chamar atenção, é porque ela não está recebendo atenção. E aí entra a questão de se entender o que esses cuidadores estão fazendo em relação a essa criança. Ela está recebendo a atenção adequada para a idade dela? Ela está realmente tendo o acompanhamento necessário para o desenvolvimento dela? Outras questões é a própria questão do abuso. Toda vez que eu trabalho vídeos sobre infância, vocês vão ver que eu falo de abuso. Porque é um monstro, digamos assim, entre aspas, da atualidade. É uma coisa que realmente é muito combatida, é muito importante destacar, por isso eu sempre trago. Então é muito importante nós estarmos atentos a isso, tanto as agressões física, verbal e psíquica, como também a questão de abusos, tanto do parâmetro físico também e psíquico, quanto do parâmetro sexual. Às vezes uma criança dizer, por exemplo, que ela está com dor de barriga, que ela está com dor de cabeça, pode ser uma forma que ela encontra de manifestar um abuso sexual, por exemplo. Então é necessário se ter muito o entendimento disso.
o que realmente ela está tentando simbolizar com essa dor. É uma simples dor porque ela passou o dia inteiro no sol brincando e teve uma insolação, aí teve um problema de excesso de exposição a raios solares e por isso ela está com dor de cabeça? Ou essa dor de cabeça dela é uma manifestação de uma coisa diferente, como por exemplo um abuso, uma agressão ou uma falta de atenção? Então isso também pode ser uma forma da criança simbolizar algo que ela não tem as palavras que nós entenderíamos melhor para utilizar. O que mais? Então tudo isso são simbologias não verbais. Dando seguimento a isso, existem questões verbais mesmo que a criança expõe mais do que a simples palavra. Então muitas vezes, por exemplo, falar palavrões. Então o que são tidos por palavrões, utilizar um vocabulário de baixo nível. Então se utilizar de palavras que nós sabemos dentro da nossa construção cultural e social, que são palavras que não são associadas a aspectos bons e que são palavras que em geral são utilizadas em contextos de perdão, de violência ou de agressividade, de ira, de desagrado. E aí muitos pais cometem a atrocidade de revidar muitas vezes o palavrão, então xinga a criança. É engraçado, né, que muitos pais, a criança fala alguma palavra de baixo nível, aí o pai xinga em cima para dizer que ela não deve falar. Escuta, tem uma incoerência aí, né? Você utilizar o mesmo vocabulário de baixo nível para corrigir a criança por estar usando um vocabulário de baixo nível é uma coisa no mínimo incoerente. Então a primeira coisa que é necessário você tentar quando uma criança usa palavras de baixo nível. Primeiro, o exemplo que você está dando dentro de casa é o mais importante e o sumo para se apegar. Então essa criança não está aprendendo esse vocabulário de baixo nível com você ou com um familiar seu, um familiar dela também automaticamente. Segundo, que tipo de relações as crianças estão tendo. Tanto na escola, quanto no bairro, quanto em cursos, em coisas, em atividades extracurriculares. Que tipo de relação que essa pessoa está tendo, com que pessoas. Isso excluindo totalmente a questão do abuso sexual. Então, a princípio, simplesmente se apegando a questões de má influência mesmo, o que nós entendemos por má influência. Então, se as crianças estão tendo uma relação com pessoas que utilizam esse tipo de vocabulário, repensar o posicionamento de manter as crianças perto dessas pessoas. Realmente é adequado que as crianças tenham envolvimento com essas pessoas? Pessoas que utilizam um vocabulário desse perto de uma criança são confiáveis? Reavaliar isso. Se você acha que são, beleza. Se não, tomar providências. Outra questão, aí sim, partindo para o abuso. Então é muito comum que crianças que são abusadas sexualmente manifestem um vocabulário mais chulo. Muitas vezes, tanto pela questão de que, por exemplo, assistem vídeos, então um recurso que a gente tem aí ao decorrer de relatos de abusos infantis, há muitos relatos de crianças que nos levam a entender que muitos pedófilos se utilizam de filmes pornográficos para instigar a criança a ter atitudes que são do agrado dos pedófilos. Então o que acontece? Ele expõe a criança a um conteúdo pornográfico. E nós sabemos que filmes pornográficos, em geral, ninguém mantém relações sexuais em um filme pornográfico dizendo: ai meu querido, como eu te amo. Então, em geral, esses tipos de conteúdo, de material, são carregados de palavras que nós temos por vulgares, por de baixo nível. Esse pode ser um motivo, porque a criança viu um material como esse, ela agrega ao vocabulário dela o que ela viu nesse conteúdo. Então, só complementando, outra questão pode ser o próprio pedófilo ou abusador utilizando com a criança palavras de baixo nível para se referir a ela. Então é necessário se ter um entendimento que muitas vezes a criança utilizar palavras de baixo nível, utilizar o que nós chamamos de palavrões, não é simplesmente uma questão de falta de educação, mas muitas vezes uma questão de uma manifestação não verbal, de um simbolismo de algo que está acontecendo com ela. E é necessário que nós nos atentemos muito a isso. Outra questão que é bem clássica é a questão de urinar na roupa ou na cama. Então a criança ela manifestar um pouco de, em certos momentos, incontinência urinária.
Isso já é bem clássico, a gente sabe que há muitos casos de crianças que, quando são abusadas, tanto sexualmente como fisicamente ou psicologicamente, acabam tendo a reação de urinar na roupa e urinar na cama. Aí entra também o bom senso e a cautela dos pais. Então muitos pais, a criança fez xixi na cama, aí já, ai minha nossa, meu filho está sendo abusado. A criança no dia anterior se entupiu com uns 3 copos de refrigerante antes de ir para a cama, e aí os pais ficam impressionados a criança urinar na cama. Faça-me o favor, né? É uma questão simplesmente de bom senso. Então é necessário que se tenha uma cautela. Então como que eu sei diferenciar o que é, por exemplo, a criança falar palavrão? Como que eu sei diferenciar o que é uma coisa que ela ouviu num filme, que ela viu dentro de casa, que ela está simplesmente manifestando e agregou o vocabulário dela, ou quando é uma questão de um abuso psíquico ou sexual? Como que eu sei quando a criança está urinando na cama? Como que eu sei quando isso é reação de um conteúdo que ela consumiu fisicamente falando, então uma bebida, ou quando eu sei que é um conteúdo psíquico que ela está manifestando, de um abuso sexual, físico ou psicológico? Simples, questão de raciocínio. Então eu sei que não é fácil, eu sei que as pessoas cada vez estão com menos empenho em usar o cérebro, mas aqui realmente nos cabe fazer um esforcinho e raciocinar. A criança urinou na cama. Vamos verificar o contexto. É uma criança que foi recém-retirada das fraldas? Não preciso nem comentar. É óbvio que ela vai urinar na cama, ela vai urinar na roupa. Vai sempre acontecer isso? Não. Tem criança que você tira as fraldas, tirou a fralda, ela não urina mais. Inclusive algumas, é muito comum que as mães ou os cuidadores retirem a fralda e usem para dormir, porque a criança durante a noite ainda permanece urinando, só deixam sem fralda de dia. Algumas tiram a fralda direto, não coloca para dormir, mas não coloca para nada, e a criança simplesmente se controla e não urina mais. Outras continuam às vezes por 1 mês ou mais, urinando na cama frequentemente, urinando na calça, até realmente obter o controle sobre esse ato. Agora, a criança não foi retirada da fralda recentemente. Faz 1 ano que a criança foi retirada das fraldas. Essa criança ainda urina vez ou outra, então faz 1 ano que ela foi retirada das fraldas. Mas desde que ela foi retirada das fraldas, uma vez no mês, aí, uma vez a cada 2 meses, essa criança acaba urinando na cama. Acontece. Também é algo que ela vai desenvolvendo esse controle e uma vez ou outra vai escapar. Agora, a criança faz 1 ano que foi retirada das fraldas. Desse 1 ano, ela urinou na cama 1, 2 vezes em 1 ano. Aí, de repente, esse mês ela já urinou 3, 4 vezes no mês na cama. Toda semana ela está urinando na cama. Opa, pera lá, tem coisa errada aí. Então, qual que é o principal fator a ser avaliado? Uma mudança brusca. Mesma coisa referente aos palavrões. Então, vez ou outra, você tem que estar corrigindo teu filho porque ele está falando alguma coisa e xinga ou bota uma palavra que você tem por vulgar no meio. Beleza. É uma questão de correção de educação. Se você não quer que o teu filho fale assim, primeira coisa de tudo, dê exemplo. Que é o sumo. O mais importante de tudo é tome vergonha na cara e dê o exemplo. Não utilize palavras que você não quer que o seu filho utilize. Mas, depois disso, também você vai ter que estar fazendo as correções adequadas. Então, realmente está chamando atenção. Olha, esse vocabulário não é legal, não quero que você utilize esse tipo de palavra, eu não uso e não considero adequado que você use. Agora, o teu filho nunca falava nenhum vocabulário chulo, nenhum vocabulário do gênero. Você não fala, nenhum familiar fala. Ele começou a falar? Vamos avaliar. Ele começou a ir recentemente frequentar algum lugar que ele não frequentava? Ele começou a se envolver com alguma pessoa que ele não tinha contato antes? Vamos verificar se não é dessa pessoa que está vindo, se não é desse lugar que ele está indo que está vindo esse novo vocabulário. Isso é importantíssimo para conseguir detectar muitos problemas que podem estar afetando essa criança. Bom, o que mais? Então, há alguns outros sinais não verbais que a criança manifesta e que muitas vezes os pais ou cuidadores não têm a habilidade de notar. Por exemplo, agressividade. Então, a criança muitas vezes ela era extremamente calma. Era uma criança que não utilizava palavras
de baixo nível, ela não manifestava nenhum tipo de agressividade física, e aí do nada ela começa a xingar, ela bate quando vão tentar encostar a mão nela, vão tentar pegar ela bate, dá tapa, dá chute, e aí muitos pais cometem o erro de realmente botar a criança de castigo, chamar a atenção da criança sem analisar um aspecto maior. Então, a criança vai bater no adulto, eu deixo ela bater? Não, obviamente. Não é uma conduta aceitável dentro da nossa sociedade, isso vai refletir para a criança mais tarde. Então, uma criança que vai sair agredindo todo mundo, a tendência é que a partir de uma idade ela acabe presa. Então, obviamente, não é uma coisa que você vai deixar passar em branco, ela está te agredindo, ela está te xingando, ela está manifestando essa agressividade. Porém, é necessário, em primeiro lugar, dar um descarte para essa agressividade. Então, a gente sabe que aprendizado de lutas é uma coisa muito comum, que ajuda muito nisso. Então, aprender uma luta é uma coisa muito boa para que essa criança manifeste a agressividade de um outro modo. Jogos de videogame são muito úteis para isso. Então, jogos de videogame de luta, de coisas onde ela pode realmente ser agressiva, faz com que ela alivie ali a agressividade e não manifeste muitas vezes no âmbito familiar, de amigos, de sociedade. Outra questão. É necessário se avaliar se essa agressividade não é também uma forma de comunicar. Então a criança ela tá te batendo porque você vai encostar nela, porque talvez alguém esteja encostando nela de um modo que não deveria. Então é necessário muita cautela e sempre avaliar isso. Outra questão, desviar o olhar. Então uma criança que ela é envergonhada, normalmente ela desvia o olhar, é uma coisa comum. Ela não fica te olhando fixamente por muito tempo. Mas uma criança que te olhava, normal, manifestava carinho, de repente ela começa a desviar o olhar de você. Esse desviar o olhar pode ser um simbolismo de vergonha. Então ela está com vergonha de você. Aí cabe entender o porquê essa vergonha. Será que essa vergonha não é porque um adulto está manifestando questões sexuais em relação a ela? Então também cabe ser observado. Outra questão, as próprias manifestações sexuais. Então, às vezes uma criança, ela, por exemplo, passa a mão no adulto de uma maneira que não é normal uma criança fazer. Então é necessário entender com quem ela aprendeu isso, por que ela está manifestando isso. É uma questão muitas vezes de tentar dar beijo ou chegar a beijar. Então beijar na boca, ou então começar a beijar demais no rosto. Então é necessário também o que está acontecendo, com quem ela aprendeu isso, por que essa ênfase em manifestações sexuais. Então há uma manifestação de carinho que é habitual da criança, mas é necessário entender a partir de que momento que isso se torna fora do comum para aquela criança. Então fora do comum não é fora do comum para as crianças, é fora do comum para aquele indivíduo específico. Porque uma criança pode ser retraída normalmente, e aí uma elfa está encorujada em um canto, não é novidade nenhuma. Assim como uma criança pode ser espoleta normalmente, ser agressiva, xingar, tentar bater de maneira já da construção psíquica dela. Também não vai ser novidade que ela tente fazer essas coisas. Agora, quando essa criança que está no canto, quieta, passa a ser agressiva, ou quando essa criança que é normalmente agressiva, agitada, passa a ficar encolhida no canto, aí tem coisa errada. Manifestações de medos, então medos que não são comuns a criança ter. Por exemplo, a criança não tinha mais medo de dormir sozinha, nunca teve medo do escuro, passa a ter medo do escuro, passa a ter medo de sair na rua sozinha, passa a ter medo de ir no quintal da casa sozinho, passa a ter medo, vamos pegar no caso de apartamentos, uma criança que brincava normalmente no playground com outras crianças passa a ter medo de ir até o playground. E aí a gente não está falando, às vezes pensa, mas deixar a criança ir sozinha aí, depende, a gente também não está falando apenas de uma criança de 5 anos, a gente pode estar falando de um pré-adolescente de 11, 12 anos, que saía normalmente, ia no playground, brincava com as outras crianças, ia às vezes com os amigos ou as amigas tomar alguma coisa em algum lugar, tomar um sorvete, e de repente esse pré-adolescente começa a ficar dentro de casa, começa a se trancar no quarto. Opa, pera lá. É necessário lembrar que não é somente as crianças de 4, 5 anos que demandam cuidado. Os pré-adolescentes precisam de uma liberdade maior.
Então precisa também que os pais, os cuidadores se afastem e deixem essa pessoa explorar sua sexualidade, ter suas questões pessoais, mas ainda assim demanda um cuidado e uma atenção. Então mesmo que a criança e o adolescente esteja já numa idade onde quer liberdade, dar liberdade não significa irresponsabilidade e falta de cuidado. Até mesmo o próprio adulto. Então, se você tem, às vezes, um filho, uma filha de 18, 19 anos, que está manifestando questões estranhas, por que não conversar? Porque também fica muito essa questão de que depois dos 18 anos, 19 anos, não precisa mais cuidado, não precisa atenção. Depende. Claro que você não vai ficar dizendo que um homem ou uma mulher de 19 anos vai vestir, o que vai comer. Mas, se essa pessoa de repente é uma pessoa calma, tudo, e de repente começa a manifestar agressividade, começa a demonstrar nervosismo, será que não cabe também a um pai, uma mãe ou aos parentes próximos tentar um acolhimento desse indivíduo, perguntar, olha, o que está acontecendo, está tudo bem, você precisa conversar a respeito de alguma coisa, precisa de ajuda referente a alguma coisa. Então, mesmo em relação aos adultos, nos cabe também uma certa atenção quanto a certos sinais não verbais. Outra questão, comportamento de vestimenta e maquiagem. Então, é normal, principalmente em relação a meninas, que estas busquem se vestir e se maquiar semelhante à mãe, tentar realmente copiar a mãe como uma idealização de um estereótipo para ela. Isso é uma coisa habitual e normal de crianças, então gostar de se vestir, trocar de roupa, mas é necessário ter uma cautela quando isso acontece em momentos específicos em relação a uma única pessoa. Então é uma questão de que, porque a criança está se vestindo para esperar aquela pessoa molesta ela. Não, obviamente que não. Ela gosta da pessoa e ela está se vestindo para aquela pessoa. Mas é necessário se ter apenas uma dose ali de realmente astúcia para entender. A criança gosta dessa pessoa, por isso está se vestindo para essa pessoa. Mas como essa pessoa retribui o gostar dessa criança? Então, só realmente uma questão de atenção. O que mais? Bom, por exemplo, dificuldade em olhar no espelho. Essa é uma coisa que uma professora minha trouxe em uma conversa nossa e que eu ainda não tinha ouvido falar disso e achei interessante. Que algumas crianças, quando são abusadas, elas sentem vergonha de si mesmo. Isso eu já tinha como informação, mas ainda não tinha associado a questão do reflexo. Então, muitas vezes uma criança, principalmente quando ela já tem um repertório sexual e que ela entende que o que foi feito com ela é errado, ela às vezes sente vergonha de si mesma por permitir que aquilo seja feito. No entendimento dela, permitir que fique claro aqui que eu não estou dizendo que a criança tenha capacidade necessariamente de lutar contra isso. Mas, muitas vezes essa criança ela entende, no ver dela, que ela permitiu que o adulto abusasse dela, e aí ela começa a sentir vergonha de se olhar no espelho. Então é uma questão também a ser analisada. Uma criança que se olhava no espelho normalmente, de repente passa a evitar espelhos. É uma questão a ser avaliada. Dificuldade na fala. Então é muito comum também que crianças que são agredidas, que são estupradas, que são molestadas ou agredidas verbalmente, psiquicamente, elas manifestem uma dificuldade na fala. Então gagueira, o próprio hábito de falar menos. Então uma criança que era falante, que era expressiva verbalmente, começa a ficar retraída, a não falar muito, a ficar no canto dela. Também é uma coisa a ser avaliada. Pedir ajuda para coisas habituais. Então aí também é uma questão muito de bom senso e de cautela. Por quê? Porque muitas vezes a forma de pedir ajuda é só para chamar atenção para si por falta de atenção. Então às vezes os pais não estão dando a atenção que as crianças gostariam e ela faz isso de pedir ajuda para coisas comuns. Por exemplo, ela sabe amarrar o tênis, mas ela pede pro pai ou para a mãe amarrar o tênis. Por quê? Porque muitas vezes ela quer essa atenção do pai e da mãe que ela não está recebendo. Se é esse o caso, avaliar também até onde você pode estar dando mais atenção para a criança e até onde é saudável você dar mais atenção a ela. E também gerar a independência dela.
Mas em outros casos, esse chamar a atenção pode ser chamar a atenção para coisas muito mais amplas do que simplesmente estar perto. Então muitas vezes a criança ela começa a pedir ajuda para coisas habituais, por exemplo, ela pede ajuda para tomar banho. Uma criança que já tomava banho sozinha pede ajuda para que você dê banho nela. Talvez ela queira que no banho você enxergue certas coisas no corpo dela, como por exemplo uma marca de agressão, como por exemplo uma marca de molestação sexual. Então é importante também se atentar a isso. Uma criança que começa a pedir ajuda para coisas que ela já fazia atualmente sem auxílio de um adulto, talvez ela queira chamar a atenção do adulto em quem ela confia para coisas que estão sendo feitas com ela. Então é muito necessário estar atento a isso. As crianças têm 1001 formas de falar. E, de modo geral, a maioria delas não é verbal. Por quê? Como eu já dito anteriormente, a criança ela tem um vocabulário muito limitado. Então, muitas das coisas que uma criança vai dizer, ela diz não verbalmente. Isso é claro para nós nos aspectos mais positivos. Então, já falamos tanto de desgraça, né? Estupro, molestação, agressão. Vamos falar um pouquinho de coisa boa. Então, por exemplo, você quer entender o quanto a questão da criança, a comunicação dela é muito menos verbal e muito mais por outros aspectos, basta olhar um desenho de uma criança. E você vai ver quanta emoção, quanto sentimento ela transmite naquele desenho. O sorriso de uma criança. Um bebê muitas vezes não fala nada, mal emite sons, mas analise o sorriso de um bebê. Analise o olhar e você vai ver que ele transmite muitas vezes muito mais coisa do que 1000 palavras seriam capazes de transmitir. Então, é muito importante entender isso. Por exemplo, quando uma criança vem te dar um abraço, aquele abraço carinhoso, espontâneo, é o suficiente para te mostrar que palavras, como diria Freud, muitas vezes não são o suficiente para refletir sentimentos. E aí, tudo que nos resta é sentir. Então, vamos nos atentar a isso. Vamos prestar atenção nas palavras não ditas, como também diria tanto Freud quanto Lacan. Vamos prestar atenção no que a criança não verbaliza, mas te demonstra por 1000 e outros modos. Porque passa muito desatento por muitos cuidadores, coisas que a criança mostra, demonstra de todos os modos possíveis. A molestação e o estupro é uma das mais clássicas. Então, quase sempre, crianças que são molestadas falam para os pais que estão sendo molestadas. E raramente os pais ou cuidadores ouvem. Então ela fala de maneira com agressividade, ela fala utilizando palavras que não eram do hábito dela, ela fala urinando na cama ou na roupa, ela fala manifestando questões sexuais, ela fala de 1001 modos. Ela fala se retraindo, ela fala não falando. E os pais, os cuidadores muitas vezes não têm a habilidade de perceber isso. Então vamos nos tornar mais atentos a esses detalhes, para não deixarmos passar muitas informações importantes a respeito das nossas crianças, porque o vocabulário da criança é restrito na questão verbal, mas é amplo na questão sentimental e emocional. Obrigado a todos pela atenção ao assistir esse vídeo. Clique em gostei para nos ajudar a destacar, se inscrevam no canal e assistam aos demais vídeos do canal. Já estamos aí com mais de 170 vídeos. Agradecer a todos os inscritos, já estamos com mais de 360 inscritos no canal. Temos mais de 22 mil visualizações e mais de 2.600 horas assistidas. Então já temos aí realmente um valor bem significativo de frequentadores do canal, de pessoas que também comentam, que estão gostando do conteúdo do material. É importante para mim também que o pessoal que gosta clique em gostei, porque muitas pessoas não clicam, dizem embaixo, deixam um comentário que gostaram, mas não clicam em gostei. Por que é importante para mim que clique em gostei? Porque isso dá um destaque para o vídeo. Então, quando as pessoas, tanto visualmente, quem vê o vídeo a princípio, não se dá muitas vezes ao trabalho de ler os comentários. Então, a primeira coisa que a pessoa visualiza é o número de gostei e de não gostei. Então, isso também ajuda a que a pessoa se interesse em assistir o vídeo. Outro detalhe, outra questão,
é que muitas vezes o gostei favorece que esse vídeo apareça primeiro em buscas do próprio YouTube. Então isso favorece que o material ganhe um destaque maior e chegue até mais pessoas. Nos ajude também a divulgar esse conteúdo nas redes sociais, em outros meios e até mesmo verbalmente. Comenta aí com o pessoal que você sabe que se interessa por psicologia. Comenta, ó, tem um canal do YouTube e tal, tem uns vídeos interessantes, dá uma olhada lá. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.